Bom, ontem eu estava acompanhando as redes sociais e tive a oportunidade e a grata felicidade de acompanhar uma fala do deputado que eu admiro tanto, Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, e foi Evair que me deu a notícia, através das redes sociais. Aí não tive dúvida, já escrevi para Evair, falei, Evair, quem tem que dar essa notícia na Auriverde é você, porque a notícia é realmente boa e mostra mais uma vez a importância da mobilização popular. Quem vai trazer notícias sobre a Rede Canção Nova é, mais uma vez, esse querido amigo da Auriverde, o deputado federal do PP do Espírito Santo, Evair de Mello. Evair, irmão querido, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade, que bom estar falando com vocês nessa manhã. Pedi aí, tivemos um contratempo quanto à questão dos horários, Sem mas eu problemas. continuo aqui em Brasília o nosso trabalho e nós acabamos não podendo cumprir com o primeiro horário, estamos aqui no segundo horário. Pois bem, o assunto que se trata foi um assunto que mobilizou o Brasil nos últimos dias, não só a comunidade católica, mas a comunidade cristã de todo o Brasil. Quando o Ministério Público do Estado de São Paulo abriu uma ação sobre a Fundação Canção Nova, a Fundação João Paulo II, que é o braço social, o braço educativo, o braço de saúde ligado à Canção Nova. E, claro, ficou caracterizado ali uma perseguição quanto a esse movimento tão importante que tem levado, inclusive, um diálogo diferenciado, vamos dizer assim, muito mais humanístico para as famílias do Brasil. E a Canção Nova, que está sendo perseguida pelos meios tradicionais, não é de hoje, é há muito tempo. Recentemente, o Frei Gilson, que é aí hoje uma estrela, vamos dizer assim, da comunicação cristã religiosa, de valores do Brasil, o Frei Gilson, ele consegue mobilizar, recentemente, numa madrugada, 700 mil pessoas, 4 horas da manhã, numa live. Então, e aí, por coincidência ou não, a rede social cai exatamente nesse horário. Não foi uma vez só, isso tem acontecido de formas sequenciais. O que claramente, como já o Zuckerberg me falou recentemente, no Brasil nós temos um tribunal secreto que opera usando as forças que tem para poder silenciar vozes nesse país. E, somado a isso, veio então essa interferência do Ministério Público que queria desvincular por completo a Fundação João Paulo II, ligado à Canção Nova, a Canção Nova, dizendo que tinha conflito de interesse. Isso é um negócio contraditório, porque todos os bancos têm as suas fundações, as universidades têm as suas fundações, todas as empresas do Brasil têm as suas fundações, os governos têm as suas fundações. E qual é a razão, então, de ter essa desvinculação somente na Canção Nova? Claro, que é um viés ideológico de perseguição quanto a essa mensagem que a Canção Nova leva para o Brasil, inclusive trazendo, restaurando valores do verdadeiro cristianismo, restaurando valores da nossa Igreja Católica tradicional, em contradição com movimentos ideológicos dentro da própria Igreja Católica. Então, você está falando, eu sou católico, né, atuante, tenho uma história dentro da minha Igreja Católica e conheço bem esses meandros. A Canção Nova hoje ela faz um enfrentamento ideológico contra esse movimento revolucionário chamado Teologia da Libertação, que não tem nenhum diálogo com fé, com oração, né, com a fé cristã. Na verdade, a Teologia da Libertação, como eu disse, é um movimento ideológico, político, inspirado em estratégias que são universais, em conceitos, por exemplo, que vieram até do próprio crime organizado. Se você olhar essa inspiração, porque o Saul Alex, que é o principal mentor desse modelo de organização do qual se inspirou a teologia da libertação, ele foi próximo ao Capone, né? Ele foi alguém que escreveu princípios e regras dessas organizações sindicais revolucionárias americanas, naturalmente, e que repercutiram hoje como base, por exemplo, nas Farc colombiana, os movimentos revolucionários da América Central. Ele tem uma relação direta no Brasil com o MST, com esses movimentos sindicais agressivos que é parte do princípio da força para conseguir a sua mobilização, da intervenção política se for necessário. Isso contaminou, na verdade, pensadores brasileiros como Frei Beto e Leonardo Boff, que então construíram essa tal teologia da libertação, que hoje está destruindo as famílias, porque ela não trata de família, está destruindo a oração, porque ela não trata de oração,
E aí, é claro, estou falando da minha Igreja Católica, bispos e padres que hoje muito mais são militantes ideológicos do que propriamente são mensageiros da palavra. E essa restauração que a Canção Nova faz é um retorno a essa espiritualidade, à fé, à oração, à renúncia, ao sacrifício, ao jejum. Com certeza isso está incomodando, porque quando o Frei Gilson, por exemplo, consegue mobilizar 700 mil pessoas numa madrugada, todo final de semana, em Cachoeira Paulista, São Paulo, eu também publiquei nas minhas redes sociais as imagens do último final de semana. Você vê lá 70, 80 mil pessoas em oração durante uma madrugada. Isso mostra um poder de convencimento. E, volto a dizer, isso mobiliza os poderes que estão postos aí, tanto os mais revolucionários dentro da própria Igreja Católica, o tanto que a CNBB até agora está em silêncio. Essa ação em cima da fundação, nós não tivemos nenhuma manifestação da CNBB, porque, infelizmente, a CNBB está tomada por quem segue os princípios aí da teologia da libertação. Portanto, essa ação foi movida pelo Ministério Público e na data de ontem, então, o juiz de Cachoeira Paulista, ele mandou, na verdade, arquivar esse inquérito de denúncia e investigação sobre a Fundação Canção Nova, reconhecendo a sua legitimidade, que foi, na verdade, uma vitória dos católicos, mas a vitória dos cristãos de todo o Brasil. Nós manifestamos, durante a nossa fala na tribuna ontem, a nossa gratidão ao Brasil cristão que se mobilizou. Não foi somente aos católicos. Vimos, por exemplo, deputados evangélicos, o deputado Nicolas, por exemplo, né, que é uma referência para nós aqui na Câmara, mas ele é da igreja evangélica, manifestando interesses, os evangélicos de todo o Brasil, os bispos das igrejas conservadoras de todo o Brasil, sendo solidário à Canção Nova, entendendo porque aquilo que queriam fazer com a Canção Nova hoje, com a Fundação Canção Nova hoje, possivelmente amanhã seria feito contra outras igrejas e outros movimentos. Então, foi uma vitória do cristão brasileiro, da família brasileira, e o nosso agradecimento a todos aqueles que se colocaram em oração, agradecimento a todos aqueles que usaram as suas redes sociais para manifestar a sua indignação. Foi realmente dias aí de muita fé, mas que nos uniu ainda mais. Nós cristãos católicos, conservadores, estamos saindo muito mais unidos, fortalecidos, porque nós conseguimos mobilizar o país pela oração, pela fé, e com certeza isso sensibilizou e fez com que o juiz da comarca de Cachoeira Paulista reconhecesse que essa ação era ação ilegítima e que não tinha nenhum fundamento, ela foi arquivada ontem. Portanto, foi uma vitória muito importante do conservadorismo. Eu digo até aí com uma clara mensagem política, porque essas imagens conservadoras são muito ligadas à direita. A gente sabe que esse movimento contraditório à Canção Nova, que esse movimento, inclusive, de dioceses vizinhas de Cachoeira Paulista, de dioceses do Brasil, bispos do Brasil, eles militam muito mais nas causas que eles chamam, essas causas mais populares, vamos dizer assim, usam, inclusive, daqui a poucos dias, a gente sabe da apropriação política que a CNBB e a Teologia da Libertação fez, por exemplo, num momento muito rico para nós, que é a nossa quaresma, que para nós cristãos ou católicos do mundo todo é tempo de jejum, de oração, de penitência e de renúncia. E, na verdade, esse movimento esquerdista revolucionário dentro da Igreja Católica pega esse momento nosso de oração e quer fazer política, militância ideológica, quer trazer temas que não fazem parte desse momento da nossa vida comunitária. E aí basta você olhar, por exemplo, os temas que todos os anos eles trazem na tal da campanha da fraternidade, que não tem nada a ver com a quaresma, porque a campanha da fraternidade, de novo, ela não trata de oração, ela não trata de renúncia, de jejum, valores que são importantes para nós, até como humanos, é o tempo nosso, da nossa reflexão. Aí eles trazem esses pensamentos que eles entendem mais ideológicos e políticos para poder contaminar as famílias do Brasil. E aí eles trabalham contra as chamadas nossas comunidades tradicionais, aquela comunidade que nós tivemos, inclusive, dos nossos imigrantes, né, que vieram do trabalho, da solidariedade, da fé, da disciplina, da hierarquia. Aí trazem esses movimentos que eu participei muito, que eles chamam de comunidades eclesiais de base, acabaram com o nosso grupo de jovens e trouxeram a pastoral da juventude, militância política e ideológica. Estou falando porque eu participei, contra o jovem,
de todos esses treinamentos. Nós temos, nós católicos, né, a tradição, né, da reza do terço, né, praticamente eles negam a reza do terço e trazem o tal do círculo bíblico, um livrinho que é o Refletindo para tratar dessas causas sociais. Então, tudo isso, né, se somou nesse momento, porque dessa ação do Ministério Público, é claro, com o avanço e o crescimento da Canção Nova, cada dia mais os cristãos católicos do Brasil todo, do mundo todo, estão se libertando dessas amarras ideológicas e vivendo uma verdadeira fé. Então, foi uma vitória bonita, importante, que nós estamos assim muito. A caminhada ela foi importante, nós fomos testados, né, nós, como cristãos também, católicos, e como agente político que defende esses valores da tradição, da família, dos costumes e dos valores, fomos enfrentados, mostramos unidade, a oração foi muito importante, a mobilização para que, enfim, a justiça pudesse, então, arquivar essa investigação e essa perseguição ideológica sobre a Fundação Canção Nova João Paulo II, que é realmente o braço de quem faz as atividades da nossa Canção Nova.